quarta live aqui nossa, tá? Da Bot Invest. Vai lá, Marção, pode tocar aí. Bom, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho do reativo com alívio, tá? O reativo com alívio, ele é uma proteção que nós criamos no robô, que usa, na verdade, a estratégia de preço médio, né? Só que com uma diferença do reativo fixo, que já existe no robô também, é que ele faz o alívio de contratos, tá? No decorrer da apresentação, vocês vão entender bem o que seria o alívio de contratos, tá? E por que o reativo ele tem esse nome, reativo com alívio, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que é a estratégia do preço médio, né? O martingale, que algumas pessoas gostam de chamar também, tá? Eu vou botar aqui um exemplo, tá? Boa noite. Boa noite. Aqui eu vou colocar um exemplo. Imagine o seguinte, que é feita uma compra às 10 horas da manhã, 5 minutos e 15 segundos, de um contrato de mini índice ao preço de 118.100, tá? 2 minutos depois, basicamente, o preço do mini índice ele cai. Ou seja, se eu comprei, eu espero que ele suba de preço para que eu possa vender ele mais caro do que eu comprei, tá certo? Mas no caso aqui, em 2 minutos depois, ele cai. Ele cai para 117.900, ou seja, 200 pontos abaixo da linha de onde eu entrei, que eu comprei, tá? Então, o que eu faria num caso? Eu poderia largar aqui o trade, assumiria a perda, ou eu poderia fazer o seguinte: eu faria uma nova compra, compra de mais um contrato de win, no mesmo horário ali, no mesmo preço ali de 117.900. O que acontece a partir deste momento? Acontece isso aqui, ó. O valor médio negociado, inicialmente que era 118.100, como eu comprei o valor um pouquinho mais baixo, como está aqui, ó, 117.900, dividido por 2 contratos, eu já tenho um valor negociado mais baixo, ou seja, já muito próximo do valor que já está sendo negociado, tá? Então, essa é a ideia, ou seja, você vai incrementar contratos para trazer o valor de negociação dos ativos próximo de onde está acontecendo o preço naquele momento, tá? Vamos ver como funciona, o reativo com alívio. Primeiro, após o robô realizar então a negociação, né, com os indicadores que a gente lida lá, põe habilitado, né, ele monta uma linha pontilhada, roxa, no gráfico para identificar o início de verificação do robô para ele fazer a atuação do reativo com alívio, tá? A gente vai ver depois de uma forma no gráfico isso acontecendo, tá? Vai ficar mais fácil. Segundo, caso o preço do papel, né, do ativo que a gente negociou, né, esteja indo contra a negociação realizada, né, o robô aguarda o preço atingir a linha roxa pontilhada e começa a procurar, a partir desta linha roxa pontilhada, o melhor momento para fazer um incremento de novos contratos, tá? Essa é a grande diferença do reativo fixo, tá? O reativo fixo, você já tem os pontos já marcados lá, já fixos lá. Esse cara não, ele vai procurar o melhor momento para incrementar contratos, tá? E aqui, o terceiro passo, ao negociar, ou seja, incrementar mais contratos, o robô aguarda o atingimento dos valores configurados dentro do reativo com alívio, tá? Take Profit e Stop Loss, tá? Os valores aqui são em ticks, tá? Vocês lembram da última live que eu falei sobre ticks? Aqui eu vou lembrar vocês de novo, tá? Não tem problema. E se desfaz desses contratos negociados a mais, apurando lucro ou perda. Vai ser lucro se ele atingir o ponto que eu determinei de Take Profit dentro do reativo com alívio, ou vai apurar uma pequena perda, um stop loss que eu tenha configurado lá, tá? A ideia aqui é que ele vá fazendo pequenos trades, ele vai manter o trade inicial aberto,
Ele incrementa o contrato. Então, imagine o seguinte, ele entra com um contrato de compra, aí o ativo cai, ele entra na linha roxa pontilhada que marca o início do reativo com alívio, aí ele começa a voltar de novo a subir, ele pega e incrementa um contrato a mais. Tá? Então, agora eu tenho 2 contratos. Eu comecei com um, agora eu tenho 2. Indo num desses pontos aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai se desfazer desses contratos a mais e vai fazer um pequeno trade dentro do trade principal. Tá? E ele vai fazer essas ações de compra e venda, mantendo sempre o volume inicial de contratos que você fez, até que o robô consiga transformar uma negociação que estava negativa em positiva. Tá? Então, vamos aqui agora aos parâmetros. Mais para frente, como eu já expliquei para vocês, eu vou mostrar no gráfico como funciona. Eu vou botar um videozinho dele funcionando, tá? Então, vamos aqui, os parâmetros. O inicial é se você vai habilitar ele ou não, tá? Aqui uma coisa muito importante é o seguinte, somente um dos reativos você vai poder usar, tá? Isso é meio óbvio, mas é bom informar aqui, tá? Se você, porventura, colocar os dois como sim, o reativo fixo e o reativo com alívio, você vai ter um problema financeiro, tá? Porque ele vai poder trazer consequências financeiras para você, tá? O início, né? Início ticks é outro parâmetro, né? Aqui é onde ele coloca a linha pontilhada roxa dentro do gráfico, tá? Ou seja, a partir deste ponto que ele passa a verificar a oportunidade de incrementar contrato. Tá? Vamos mais à frente, de novo aqui. Ó, eu falei para vocês que ia lembrar vocês do que era TIC e o que era TIC dentro aqui dos parâmetros. Né? Então, TIC de novo, moçada. O IN é igual a 5 pontos, um TIC, tá? Por contrato. E um TIC de WDO é 0,5 pontos, tá? Isso aqui vai aparecer muitas vezes aqui para lembrar vocês disso, isso é muito importante. Mais parâmetros. Ele tem um parâmetro chamado degrau. Tá? Esse degrau serve o seguinte, atingiu o início ali, atingiu este início, ele já vai incrementar o valor que tiver nesse cara aqui, ó, incremento de volume a cada degrau, tá? E também a cada múltiplo do degrau, tá? Ele também vai incrementar essa quantidade de contratos aqui, tá? Volume máximo simultâneo. Isso aqui é uma outra coisa interessante que tem nessa configuração do reativo, que ele só vai permitir o incremento de contratos de acordo com o máximo de contratos informados aqui, tá? Exemplo, vamos dizer que você coloque 5 aqui, né, neste parâmetro, e você já compra 2 contratos no início, ele só vai incrementar no máximo mais 3 contratos, que darão um máximo de 5, tá? Aqui tem uma coisa, depois que eu vou comentar a respeito desse volume máximo simultâneo na próxima janela, tá? Que tem a ver com a parte de garantia, com a corretora, tá? Aqui o comentário, né, que atingiu o início, ele já incrementa um que estiver nesse valor aqui, e a cada múltiplo deste parâmetro degrau, ele vai colocar mais contratos de acordo com o que tiver aqui. Aqui tem um aviso importante, então, para configurar corretamente o parâmetro volume máximo simultâneo, você tem que verificar junto à sua corretora a margem financeira necessária para poder operar com essa quantidade de contratos informada, tá? E o principal, tá? Isso é uma coisa que a gente comenta muito aí, a gente fala muito para vocês. Respeite o seu limite financeiro, tá? A ideia aqui de nós todos aqui com o robô é que todo mundo ganhe dinheiro, tá? Então tome cuidado com o financeiro para, né? Um dia você ganha, exemplo, você ganha um dia 200, 300 reais, no dia seguinte você perde 1.500, não está certo isso, né? Então tome muito cuidado com o seu
limite financeiro, né? Como dizia o tio meu, né, é a mesma coisa nesse caso de você ganhar 300 e perder 1.500, comer que nem pinto e cagar que nem pato, né? Então vamos lá. Mais um pouco dos parâmetros aqui, tá? São vários parâmetros que ele tem. Take profit, em ticks novamente, tá? Variação em ticks necessária para apurar o lucro durante a tentativa de recuperação financeira, tá? Aqui, o que ele faz? O que é diferente do reativo fixo, né? Ao atingir o valor que a gente põe aqui, ó, vamos dizer que ele tenha feito inicialmente compra, aí caiu o valor, ele atingiu o valor roxo lá de atingimento do reativo com alívio, aí ele começa a subir, aí ele incrementa um contrato, aí ele continua a subir. Nesta variação em ticks, se ele continuar subindo, né, no incremento do contrato, ele vai fazer o quê? Ele vai aliviar o contrato, ou seja, se ele incrementou mais um e agora você tem 2 contratos, ele vai aliviar esse um contrato e vai apurar um pequeno lucro ali. E aí o que ele vai fazer? Ele vai guardar um novo momento para fazer novamente a mesma coisa, ou seja, ele vai fazer de novo, aguardar um momento em que estiver subindo de novo, ele vai colocar mais um contrato de compra e vai se desfazer desse contrato a mais na variação desse take profit aqui em ticks, tá? E em relação, isso aqui é o stop loss, né? Ou seja, ele pode incrementar, ele viu que tinha condições de entrar para incrementar contrato, mas o mercado continua indo contra o trade inicial. Aqui também a variação em ticks, o que ele vai fazer? Ele vai aliviar também, só que neste caso aqui ele vai aliviar com perda, tá? Então aqui você vai perder um valor aqui nesse aqui, tá? Mas ele novamente ele vai aguardar um novo momento para incrementar e tentar recuperar, tá? De novo, para lembrar a todos aqui, o TIC no IN é 5 pontos e no WDO é 0,5 pontos, tá? Aqui nós temos mais outros parâmetros, início do trading. Aqui foi uma sacada nossa de colocar trading dentro da tentativa de recuperação. Então, como é que funciona esse trading? Ele funciona basicamente igual ao trading que nós temos fora, ali no parâmetro principal ali do robô. Só que esse cara, ele funciona de forma virtual. Você não vai ver ele movimentando as linhas de stop loss e take profit para proteger e botar ali, como a gente gosta de brincar aqui, fazer uma ratoeira ali para o trade, tá? Isso aí ele faz de forma virtual, tá? Mas ele funciona da mesma maneira que o trading fora. Só que não vai te apresentar graficamente o que acontece, tá? Mas a ideia aqui é que se ele incrementou o contrato e está indo na mesma direção do trade inicial, que ele vai maximizar essa andada com contratos a mais até onde ele puder, tá? A ideia é essa. Aqui é o degrau, que funciona igual ao trading fora também, né? Funciona do mesmo jeito. E aqui tem uma observação muito importante, tá? Como toda essa leitura ela é feita pelo robô, então, se você colocar um valor muito pequeno para o degrau do trading, a gente pode ter um problema de mau funcionamento, tá? Porque quando tem aquelas pancadas, existem variações muito rápidas de preço, ele pode não funcionar direito. Então, o mínimo que a gente recomenda neste parâmetro de degrau do trailing dentro do reativo com alívio para o IN 3 ticks no mínimo e no WPO 2 ticks no mínimo, tá? E aqui lembrando novamente, ó, vou lembrar muito vocês disso aqui, ó, TIC, o IN é igual a 5 pontos e WPO é igual a meio ponto, tá? Vamos lá. Aqui um outro parâmetro interessante do reativo com alívio, em que você pode determinar, por exemplo, aqui você informa para ele qual o tempo mínimo para incremento de ordens, ou seja, ele entrou na faixa na linha roxa ali, em quanto tempo ele tem para fazer quando a gente fala em out, entrar em negociação, em novo incremento de contrato ou saída de contrato que entrou anteriormente, tá? Mas incremento. Aqui também tem uma observação importante, quanto menor esse valor, maior a possibilidade de haver problemas de sobreposição de negociações, tá?
Ou seja, ele faz uma negociação a mais sem indevida, vamos falar assim, tá? O indicado aqui que a gente põe, o mínimo é de 3 segundos, tá? Aqui, tempo máximo na proteção. Aqui é o tempo máximo que o reativo com a língua ele vai perder para tentar recuperar a posição, tá? Aqui a gente põe em minutos, tá? Após passar desse tempo, e mais o tempo definido aqui, ó, que isso aqui seria como se fosse um pulmãozinho, tá? Ele vai cancelar a negociação, independente dela estar positiva ou negativa, tá? Ou seja, aqui você põe até tempo de expiração para tentativa de recuperação, tá? Aqui o que a gente gosta de dizer, essa parte de tempo de recuperação, é aquela máxima de que tempo é dinheiro, tá? Então, ao invés de ele ficar perdendo muito tempo para tentar recuperar aquela posição, é melhor que você já entregue os pontos, ou seja, ou perca aquela entrada que você fez errada e parte para outra, tá? Novamente, a informação dos tiques aqui. Aqui, então, ó, ou seja, tempo máximo de minutos em que a proteção pode ficar sem executar trades após o término do tempo definido em tempo máximo, tá? Então, aqui é o fôlego a mais, tá? Ou seja, ele vai se somar ao tempo máximo de execução, né? Porque imagina o seguinte, você põe 30, vamos dizer que você põe a 20 minutos para ele tentar recuperar a posição no parâmetro anterior de tempo máximo, né? Aqui. Aí o que acontece? Passa 18 minutos e ele começa a voltar. Então o trade ele sobe, as negociações entram num esquema que só desce ou sobe, dependendo da posição que você fez. Em 18 minutos ele começa a fazer os trades para tentar recuperar. Então o que acontece? Esse cara dá um fôlegozinho a mais para tentar recuperar, tá? Aqui você tem também dentro do reativo calibre o valor de loss, né? Lembrando, né? Aqui o valor é financeiro, então você põe aqui em exemplo aqui, ó, 150.00 igual a R$150. Ou seja, qual o valor que você permite que o reativo trabalhe para tentar recuperar a posição? Então, aqui, se eu colocar 150, ele vai tentar fazer a recuperação até menos R$150. Chegou nesse valor de menos 150, e aqui, contabilizando, pode contabilizar aqui os emolumentos da bolsa, tá? Ele vai parar de fazer o trade, ele vai fechar a posição, ok? Lembrando também que acima deste cara aqui, o que vale é o que está no financeiro perda máxima diária, tá? Ele sobrepõe este valor aqui, tá? Então, se você colocou 150, mas lá na perda diária você colocou 100, o que vai valer é do financeiro, tá? Não esse aqui. Muito bem. Novamente, lembrando sobre TIC de WIN e WDO e mini dólar, tá? Então, agora, vamos, por exemplo, mostrando no gráfico como funciona o reativo com alívio. Então, vamos lá. Vamos dizer que o robô faça uma negociação de venda às 10h05h15 de um contrato de mini índice no preço de 118,100. Tá? Então, estamos aqui no gráfico. Ele fez uma venda aqui, nesse ponto, e essa aqui é a linha de marcação do preço, tá? Foi feita a venda. Tá todo mundo enxergando direitinho? Tá bom. A partir do momento que ele faz essa primeira marcação aqui, né, o robô deu o sinal, os indicadores devem sinal para ele, olha, é venda, ele fez a venda aqui, ele já vai montar para você essa linha roxa, que é a linha de início, aquela de início lá do reativo com alívio, tá? É uma linha de marcação. Que é esta daqui, ó. Olhando aqui nos parâmetros dentro do site, reativo com alívio, este cara aqui, ó. Então, essa linha roxa representa esses 15 ticks. Pode falar. Márcio, desculpa, para mim está bem pequeno. Vê se você consegue dar uma... Tá, eu vou ampliar aqui, pessoal. Se o pessoal tiver bom, ótimo. Eu vou ampliar, tá?
Então, vamos olhar aqui, ó, eu vou colocar. Ficou melhor? Então, olhando aqui, Ficou ótimo. onde representa esta linha roxa? Aqui, ó. Esse início aqui faz essa marcação desta linha roxa aqui, tá? Ok? De novo, falando dos ticks, eu vou... Na verdade, a ideia é catequizar vocês em relação a tique, tá? Uma coisa também, Márcio, dando um apoio aí para você, que é importante, acho que o pessoal também pensar assim, 15 tiques é R$15 por contrato, tá? Então, quando se coloca 15, ali é R$15, pessoal, se for um contrato. Se for 3, 45, tá bom? Esse cálculo rápido ajuda muito. E pode ser em qualquer um, no dólar ou no IN, né? 15 em reais, é R$15. Tá? Um contrato. 2 contratos, R$30. Segue, desculpa. Vamos lá. Aqui, então, na mesma situação, continuamos na mesma situação. 3 minutos depois, quase 3 minutos depois, às 10h08h27, o IN está com o preço negociado na B3 em 118.400. Ou seja, ele subiu. Enquanto eu esperava que ele descesse, tá vendo? Que o trade foi feito aqui, o robô falou para ele, olha, venda. Ele acabou subindo aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? O preço de negociação está aqui, ó, tá? Em 118.400. Muito bem. Aí 2 minutos depois, ou 1 minuto e pouco depois, o IN está com preço negociado na B3 a 118.320, ou seja, caiu um pouco. 2 minutos depois, o robô identifica a possibilidade de negociar um contrato de venda com preço em 118.320. Olha a situação, entrou venda ali, o preço corrente já está aqui, vejam que ele estava aqui antes em cima, agora ele já está aqui, já veio um candle de baixa aqui e já entrou outro aqui. E vejam que ele já ultrapassou a linha do reativo, que é essa linha roxa, tá? Aí o que ele faz? Ele faz mais uma venda nesse ponto aqui, ó. Quando ele faz esse incremento de venda aqui, que é um contrato a mais aqui, olha o que acontece com a linha de negociação que está aqui, essa verde. Ela vem aqui para o meio, ó. Tá? Ou seja, eu estou mais próximo da linha de negociação que essa branca aqui, ó. Tá? Ou seja, aqui ele já fez um preço médio. Tá? Agora vamos continuar, vamos ver a próxima situação. 1 minuto e pouco depois, não, alguns segundos depois, né, o índice está com o preço sendo negociado, ou seja, ele caiu mais ainda, tá? 118.280, eu comprei, o incremento foi em 118.320, né? Que foi aqui, ó, e a linha de negociação já está aqui, ó, ela caiu mais um pouco. Veja, inclusive, que ele já está positivo, o trade, ó, tá? Porque essa é a linha de negociação. Aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar. Por quê? Com uma compra que ele faz, aqui eu fiz mais uma venda, e aqui eu faço mais um contrato de compra aqui, eu mato esse trade que eu executei a mais aqui, ó, e mantenho esse 1 daqui do início. Ou seja, ele apurou um pequeno lucro aqui, tá? Então, ó, ele fez um take profit dentro do reativo, aqui eu vou aumentar para vocês poderem enxergar. Isso. Tá? Isso. Ó, então aqui ele andou 5 ticks, tá? Que são 60 pontos. Ele aliviou o contrato aqui, fez uma compra, tá? De um contrato e matou esse trade de incremento aqui de cima, tá? E apurou um pequeno lucro daqui até aqui, tá? Perdão. Deixa eu chegar lá, opa, e aqui, tá? Então, o parâmetro que manda ele entregar aqui, ele aliviar o contrato, né? Por isso que a gente fala aliviar, né? Ele se livra do contrato a mais. Aqui ele já se livrou com uma compra em 118.280 aqui, tá?
Então, ele aliviou o contrato. Eu mantenho um contrato de entrada aqui, aqui eu incrementei 2 contratos e aqui eu vendi um, ou seja, eu mantenho o contrato inicial. Nesse ponto, quando ele atinge esse ponto, ele já está no positivo, tá? Muito provavelmente daqui para frente ele já pode atuar com um trading global que a gente tem do parâmetro dele lá, tá? Ou seja, Marcião, a diferença assim básica do processo é quando você está com reativo fixo, ele acaba negociando tudo junto no final ou perdendo tudo junto no final, né? E o reativo com alívio, não. O reativo com alívio, ele vai negociando conforme ele vai conseguindo resolver ou ganhar um pouco mais. Então, a sua chance, o seu risco é menor, essa é a grande verdade, né? Exatamente. A ideia é a seguinte aqui, né? É justamente fazer uma otimização de recuperação, tá? No fixo é aquela coisa que você comentou, é fixo, então ele vai incrementar e vai atingir o stop lá direto ou, de repente, se voltar para o mesmo sentido do trade inicial, ele vai recuperar atingindo ali o trade. Este cara, ele faz assim, ele olha o mercado. Pô, olha, começou a voltar. Vocês podem perceber que ele só fez uma nova venda quando ele viu 2 candles baixando. Ou seja, ele falou, opa, tá voltando pro meu trade inicial que era de venda. E aqui ele incrementa, tá? Então, variou um pouco. Ele pode até ter feito um pouco de trading aqui nesse caminho, tá? Ou seja, dentro do reativo ele fez um tradezinho e até ganhou mais do que esses 5 aqui de take profit, tá? Ele pode ter feito isso também, tá? Então, a ideia é essa. Agora, se ele fizesse uma venda aqui e voltasse, ou seja, voltasse a subir aqui, com esse stop loss aqui de 8, atingindo 8 ticks da entrada aqui deste cara para cá, ele já aliviaria o contrato também. Só que, neste caso, apurando um prejuízo que se soma ao inicial daqui, tá? E aí ele vai procurar uma nova oportunidade para tentar recuperar a posição. Isso ele faz de acordo com... Como é que eu posso dizer? Ele vai fazer de acordo com os parâmetros de finalização aqui que eu vou mostrar a seguir, tá? Que assim, ele vai atingindo qualquer desses parâmetros abaixo, ele fecha a negociação. Ou entrando no positivo, atingindo um trading, ou nesses caras aqui que eu vou colocar para vocês. Eu vou aumentar para vocês poderem enxergar, tá? Dentro de reativo com alívio, então nós estamos falando desses 2 parâmetros aqui. Atingir o tempo máximo ou stop loss, ele mata a operação, tá? Aqui, configuração. Atingir o horário da bolsa, ele vai matar a operação, tá? Para não deixar virar de um dia para outro, tá? Isso aqui é muito importante, essa configuração. Né? Aqui é até interessante que vocês coloquem uns 10, 5, no máximo 5 minutos antes do fechamento da bolsa real, antes de entrar em leilão, tá? E aqui no financeiro, esses 2 parâmetros sendo atingidos, ele também mata o trade lá dentro do reativo, tá? Ganho máximo esse aqui ou o break-even, tá? Só vou mostrar uma informação que fica na janela do robô. Quando você habilita o reativo com alívio, ele apresenta, tem essas 2 informações que mudam, tá? Mudam assim, esse aqui só muda a quantidade de contratos, ele só muda quando ele faz um incremento aqui, tá? E quando ele incrementa contrato aqui, ele transforma essa célula fica vermelha, tá? Dizendo, olha, eu estou trabalhando no reativo. Aqui embaixo, ele já mostra o tempo para finalização do reativo, é um regressivo, tá? Ele vai te mostrar aqui, por exemplo, aqui provavelmente eu tinha botado para rodar 30 minutos, tá? Então ele ainda tinha 25 minutos e 43 segundos para tentar recuperar a posição, tá? Então essa é a informação que, na verdade, o reativo com alívio ele incrementa mais, essa aqui, essa
tempo para finalização do reativo, né? O volume você já tem normalmente, tá? Pessoal, então é isso daí. Eu vou fazer uma pergunta se vocês entenderam bem a explicação, como é que funciona o reativo calibre. Eu vou botar um videozinho agora, que eu vou pegar do site, para mostrar como é que o reativo ele funciona, tá? Eu vou entrar aqui em assinantes, tá? Já estou logado. Eu vou entrar em uma configuração aqui minha, tá? Vou pegar essa aqui, que eu sei que tem a Livre, porque está aqui a Livre. Tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui no... Lembrando, ó, está sim habilitado o reativo com alívio e o fixo está não, tá? Como eu informei lá, se tiverem os dois sim, vai dar problema. Aqui está. E eu quero mais informações. Eu tenho aqui, ó, um help. Eu já comentei com vocês. O site está bem completo, né? Tem toda a explicação, passo a passo de cada parâmetro aqui, tá? Um exemplo de execução, né? E aqui nós temos um vídeo com ele funcionando, tá? Então vejam, ó, vejam que... Deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês poderem enxergar uma coisa aqui, ó. Essa aqui é a linha roxa, ó. Aqui, ó. Ou seja, o trade inicial foi feito aqui, ó. Tá? Foi uma venda aqui, ó. E ele que aconteceu, ele foi para o lado contrário, ele subiu. Passou pela linha roxa aqui e a partir deste momento, acima desta linha, ele começa a procurar oportunidade para recuperar o trade, tá? Então vamos rodar mais um pouquinho para vocês verem. Opa, achou, ó. Ele achou oportunidade aqui, porque deu um candle baixista, que é o vermelhinho, e deu mais outro baixista. Quando iniciou outro baixista, ele já incrementou um contrato. Vejam em cima, ó, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, ó. Tinha dois contratos e está verde aqui em cima, ó. Tá? Eu vou, aqui eu já, gente, aqui não consigo aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Espera aí. Acho que dá para vocês olharem melhor agora, né? Então aqui, ó, tem dois contratos. A hora que ele achar a oportunidade, ó, achou a oportunidade, o que aconteceu? Ele está com 4 contratos agora, porque ele incrementou 2 contratos, tá? Agora vamos ver ele andar um pouquinho aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Ele vai ter uma variaçãozinha, tendo uma variaçãozinha, ele vai aliviar contrato. Fica olhando ali, ó. Quer ver? Só um pouquinho para vocês verem o que ele vai fazer ali, ó. Ó, aliviou o contrato aqui, ó. Ó quantos contratos nós estamos agora, 2 novamente, ou seja, deste ponto de incremento de 2 contratos até aqui, ele apurou um lucro, esse lucro daqui até aqui, ó, tá? Mas ele continua no trade inicial porque ainda tem um volume aqui, ó, de 2. Lembram que estava com 4 e agora nós voltamos a 2, porque ele fez um incremento aqui. Agora eu vou deixar ele rolar mais um pouco, ó. Vamos lá. Eu vou andar um pouco porque eu sei que ali não vai ter muita coisa para ver, tá? Aliás, ele fez mais um incremento ali, ó. Ele fez mais um incremento ali. Ó, ele já está com um contrato a mais aqui, ó, 4, ó, ele já incrementou aqui. Vamos ver se ele vai apurar lucro ou perda ali, ó. Tá vendo? Já está chegando próximo de dar lucro, ó. Olha, até esticou agora, tá vendo que interessante? Vamos ver, acho que deve estar com uma folga boa do trading dele virtual. Vamos ver até onde ele vai ali. Opa. Só mais um pouquinho.
Ah, aliás, tem uma coisa interessante aqui. Ele não vai mais aliviar contrato, tá? Explico por quê. Porque ele já está no positivo e agora a ideia dele é atingir o trading normal, tá? Porque ele já está no positivo. Só a execução que ele já fez ali, ele já fez ele voltar para o positivo. E a partir desse momento ele vai tentar atingir o trading normal que vocês vão ver aqui, ó. Olha que loucura. A recuperação que ele faz aqui, ó. Olha lá. Agora ele já fez o trading normal lá. Ele protegeu com o stop loss aqui e o take profit embaixo. Ou seja, ele já recuperou a posição ali, aliviando o contrato, incrementou mais um, viu que já estava no positivo e já partiu para atingir o trading com 4 contratos aqui em cima, pessoal. Olha isso aqui. Tá? E aqui ele já encerra a execução. Olha lá. Ó, já encerrou. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Eu queria agora ver se alguém tem alguma dúvida, queria falar alguma coisa, perguntar alguma Márcio, coisa. deixa eu, se você me permite, falar uma Pode coisa falar. para o pessoal, para ilustrar o que o Márcio falou, tá? Eu, quando conheci o reativo com alívio, né, para entender um pouco melhor, o que eu fiz? Eu fiz um exercício na mão. Até contei isso para o Márcio, né? E o Márcio também demonstrou para mim uma vez, eu achei hiper interessante. Eu quero comentar aqui, para entender esse raciocínio do reativo com alívio. Você imagina o seguinte: imagina que você está trabalhando na mão, né? E você faz uma compra e ele cai. Você fez uma compra qualquer e ele cai e fica no negativo. Aí você fica olhando o gráfico e ele continua lá embaixo. Você continua no negativo, aí ele sobe para menos 50, desce para menos 200, sobe para menos 50, desce para menos 200 e fica aquela reação que a gente já conhece, né? Agora, imagine que você fizesse o seguinte: já que está ondulando, eu estou no negativo, vai continuar no negativo lá embaixo, eu vou fazer uma sacanagem com ele. Quando ele subir, eu entro à venda. Quando ele caiu, eu compro. Quando ele subiu, eu entro à venda. Então, você fica aproveitando essa ondulação e fazendo compras lá embaixo. O que vai acontecer? Você vai recuperar o dinheiro, mesmo estando no negativo. Então, você aproveita aquela ondulação, compra, venda, fica naquela ondulação, você vai recuperando. O que o reativo com alívio faz exatamente simula isso. O que você faria na mão, que é hiper complicado, até porque seu estado psicológico, né, dependendo do valor, você não... E é muito rápido também, né? Você não consegue ter ações rápidas. Então, o reativo com alívio, ele exercita essa situação, tá bom, gente? Bem exemplificado, Aguinaldo, é isso mesmo, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Aqui eu estou só mostrando aqui os parâmetros do reativo com alívio, tá? Aqui dentro do site. Alguém tem alguma questão? Está com alguma dúvida ou não? Qualquer coisa, de novo, tem um help bem completo aqui, vai ter agora essa live, vai ficar disponibilizado depois no site, daqui mais uns dias aí, tá? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar agora só de topos e fundos e depois a gente encerra, tá? Tudo bem? Vai lá, pessoal, sem medo de perguntar. A gente sabe que é bem complexo esse ponto, mas... E aproveita para falar com o cara que criou isso aí. Exatamente, porque é bem complexo esse ponto. Complexo mesmo. Vários testes aí, tá? Funciona bem essa ferramenta, né? Vamos dizer, uma ferramenta de proteção que a gente tem aí para mitigar, né? Eventuais stops. Mas acho que é interessante vocês elaborarem perguntas. E até assim, é normal, é natural que às vezes vai ouvir a primeira vez sobre o tema, fica um pouco confuso, tá?
Mas aí também com o vídeo disponibilizado lá, vocês assistem mais algumas vezes, tenta brincar e usem o grupo lá nosso, lá do Telegram, para questionar. É isso aí. O Rafa, o Éder. Ô, Eu meu acho que amigo. esse exemplo para mim estava um pouquinho meio confuso, né? Assim, lógico, porque eu estou chegando agora, estou entendendo, mas eu acho que o Agnaldo trouxe também de explanação ficou um pouquinho mais, vamos dizer assim, concreto para mim. Porque o que eu estou imaginando é, por exemplo, eu entro com o preço de vamos dizer, um contrato ali em cima, ele cai e ele fica oscilando ali embaixo. E aí eu fico esperando ele subir para eu conseguir vender. Porém, o que eu vi da estratégia dele ele falou assim, putz, aproveita que ele está barato e compra lá embaixo e vende na alta. E aí, nessa oscilação. Não sei se eu estou certo. Exatamente isso, cara. Porque Exatamente isso, porque aí você, e aí você aproveita essa oscilação. Então, essa explicação que o Agnaldo trouxe, para mim ficou bastante claro, né? Porque para mim, não, como é muito rápido, né? E como o Márcio apresentou ali, para mim eu falei, nossa, como que ele faz isso, né? E não estava tão claro. Aí quando o Agnaldo trouxe essa explicação, ficou mais concreto para mim. Muito legal. Imagina você fazendo isso na Muito mão. bom. Que assim, ó, que o ponto ali é, imagina só, você entrou em 10, né? Você está esperando que chegue a 11 para você sair. Um exemplo, né? Aí de 10 ele caiu para 9,50. Ao invés de você zerar a sua posição, você entra com mais algum contrato ali em 9,50. Quando ele sair do 9,50 e atingir 10, por exemplo, tá? Ele está ganhando 50 centavos, certo? Um exemplo, né? Ele vai lá e alivia esse contrato, ele zera, ele permanece aquele 1 que ele entrou com 10. Aí vamos supor que ele tá no 10, ele aliviou esse segundo contrato, ele avance agora para o 11, que era o objetivo dele. Ele vai sair. Agora imagina que ele não conseguiu avançar para o 11, ele voltou de novo para 9,50. Ele vai lá e de novo adiciona um outro contrato. Para quê? Para tentar pegar esse espaço do 9,50 até o 10. Mas por que ele entra no 9,50? Não é uma questão aí preço, tá? Aí é uma questão gráfica. Ele vê ali uma condição gráfica que ele pode ter um repique, que a gente chama, tá? Que é quando você entrou no trade, ele voltou contrário e ele depois retorna para o preço, é um repique, né? Ele pode ter um repique, então ele vê graficamente isso, que ele tem uma oportunidade de repique ali, ele vai lá e adiciona o contrato. Então ele vai fazendo isso até que o financeiro, que você estava ali negativo, né, com aquele seu primeiro trade que está corrente ainda, quando ele vê que esse cara já entrou para um trade positivo, ele começa a aliviar essas posições e zerar a posição, entendeu? Então ele faz esse cálculo, ele faz um cálculo matemático ali por trás. O interessante Éder, é bem legal isso, é inteligentíssimo esse indicador, vamos colocar como indicador também. O cara entrou numa enrascada, caiu e de repente nem vai subir mais, tá? Porque sabe aqueles movimentos de bolsa que o indicador falava que ia subir, de repente cai, mas aí o que ele faz? Ah, é? Então eu vou aproveitar e brincar aqui embaixo e começa a comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender e acaba recuperando. Se ele conseguir, acaba tentando recuperar e muitas vezes recupera. E se ele conseguir voltar, aí, meu amigo, aí ele sai com um valor, né, tranquilo. E por isso que tem o tempo, viu? Porque senão vai ficar o dia inteiro lá na lateral, sobe, desce. Então, não, vamos brincar disso só 30 minutos. É mais ou menos essa ideia. Aí você vai assimilando esses parâmetros, o degrau, o tamanho do degrau, e aí com o tempo vai ficar mais fácil. É realmente um objeto complexo, mas depois que você começa a brincar com ele, o próprio Márcio fala que ele não consegue mais ficar só no reativo fixo. Como ele conhece muito bem, né, muito mais até que nós, afinal foi ele que criou, e ele vem trabalhando, tese de mestrado do Márcio, é difícil esse objeto, tá? Então ele acaba sempre colocando nos seus setups esse reativo com alívio, e vale a pena mesmo depois que você
conhece legal ele, tá? É mais uma ferramenta na mão que a gente tem aí para explorar, viu, pessoal? Show de bola, muito legal. Beleza, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Acho que vão nascer, Marcião. Vão nascer quando assistirem um vídeo lá no YouTube. Tá legal. Eu vou fazer assim, eu vou falar agora de topos e fundos, tá? Que é também uma... A gente fala que é uma funcionalidade de proteção também, tá? Deixa eu colocar aqui na apresentação. Topos e fundos, né? O que acontece com topos e fundos, principalmente do dia ou em N minutos que a gente configura, tipo, põe lá nas configurações do robô, tá? Elas são áreas que são onde existem muita disputa institucional, tá? Institucional entenda como bancos, financeiras grandes e tudo mais, porque existe aquela coisa assim, o banco A quer que o preço não rompa um suporte, não rompa um suporte, o outro quer que rompa. Então existe muita briga entre esses caras que são grandes, né? E nesse momento, o que acontece? Os indicadores, aliás, qualquer indicador, ele pode dar um falso verdadeiro, tá? Porque as leituras não ficam boas por conta dessa disputa, tá? Então, a gente, configurando direitinho o topo e fundo, a gente evita de trabalhar nessas áreas que são de muita disputa, tá? Então vamos aqui aos parâmetros primeiro e lá no final eu vou colocar para vocês graficamente como funciona, tá? Que aí vai ficar bem claro para vocês, tá? Então nós temos aqui o habilitar, né? Você habilita ou desabilita o topos e fundos. Tá no PPT, Marcião. Perdão, é aqui, perdão, agora sim. Obrigado, Marcelo. Então aqui habilitar topos e fundos, sim ou não. Aqui é o range de topos e fundos em ticks, tá? Eu vou até, de novo, o tick está aqui para lembrar a gente o que é o tick, tá? Aqui é a distância que vai ter do topo do fundo para ele fazer trade ou não, tá? E aqui nós temos mais um cara que é minutos para analisar topos e fundos também, né? Porque, de repente, o mercado, né? O papel ele pode estar lateralizado, que a gente fala, ou seja, ele pode estar no movimento lateral, ou seja, ele sobe pouco e desce, sempre dentro de uma faixa. E é um momento, inclusive, que a gente comenta que isso, quando acontece no mercado, é acumulação que a gente fala, né? Né, Damasceno? É isso mesmo, né? Aí. Tá. Então, a gente consegue também mitigar isso protegendo com esse minutos aqui, tá? Então, o valor aqui você bota, por exemplo, colocar 30 e 30 minutos, ele vai olhar 30 candles para trás e vai verificar quais são os topos e fundos desses 30 minutos atrás para proteger, tá? Aqui tem uma informação importante sobre esses parâmetros, né, que a gente precisa tomar muito cuidado. Se você colocar ali esse parâmetro, principalmente no range de topos e fundos, ele em um valor muito alto, o que a gente considera muito alto? Acima de 50 ticks para win e 30 ticks para WBO, tá? O robô, ele provavelmente não fará negociações nesse dia, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa... Às vezes você pode querer testar uma configuração acima de 50 e acima de 30 aqui para o WDO e ele não vai fazer trade o dia inteiro. Você vai falar, pô, mas o robô está com problema, não está fazendo trade. Não, é porque você colocou um parâmetro muito grande para ele. No que eu vou mostrar agora para vocês, que é exemplo no gráfico, vocês vão entender bem o que significa isso, tá? Olhando aqui este gráfico aqui, ó, onde a gente tem topo e fundo até este momento aqui. Aqui, certo? Lembrando que esta linha pontilhada aqui é o dia anterior, então não me interessa, eu estou olhando o dia corrente, que é esse aqui, dia 26, tá? Então, o meu topo está aqui e o meu fundo do dia está aqui, ok? Muito bem. Aí, eu liguei os minutos, eu botei
30 minutos para ele verificar também. Então vamos dizer que eu esteja neste momento aqui, onde está o meu mouse aqui. Está todo mundo enxergando? Eu vou aumentar um pouco para ver se vocês vão enxergar melhor. Tá? Então imaginem que eu esteja neste momento aqui, exatamente aqui nessa pontinha aqui. Ele monta uma janela, como essa que está aqui no gráfico, e o topo e o fundo aqui é o que? É justamente aqui, está no topo, e aqui é o fundo de 30 minutos. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem 30 candles para trás. E aí o que acontece? Eu tenho um range, né? De topos e fundos. Aqui é o range de topos e fundos de 30 minutos aqui, Ele já monta aqui. Ou seja, range de 30 minutos está aqui e está aqui. Ele só vai fazer trade nesta região aqui, Só aqui nesse meinho aqui, Porque aqui faz parte do range de fundo e o range de topo, tá? Essa janela ela corre lateralmente e conforme forem variando os candles, ela vai aumentando aqui ou diminuindo essa altura aqui, tá? E a mesma área que eu uso para os 30 minutos, eu também uso para o range do fundo do dia, o range aqui é topo, tá, gente? Aqui eu coloquei errado, aqui é range de topo do dia, tá? Ou o fundo do dia, tá? O tamanho é o mesmo, tá vendo? É o mesmo tamanho aqui, eu tenho aqui também, tá? Então é isso, ou seja, olha que coisa interessante aqui, inclusive, para a gente observar, né? Aqui foi feito uns 30 minutos de acumulação praticamente, você vê que os trades foram todos negociados nessa faixa aqui, De repente, dá um estouro e sobe, Então, essa proteção de topos e fundos justamente protege a gente disso daqui, porque se por um acaso o robô der um sinal errado aqui, de, por exemplo, para venda aqui nesse ponto, olha o que ia acontecer, A gente provavelmente ia ter problema, tá? Provavelmente ia ter que ativar um reativo lá para tentar recuperar, tá? Então a ideia é fazer proteção, tá? Inclusive topos e fundos, né? No dia ainda é mais forte do que às vezes a acumulação assim nesse período aqui, tá? Se me permite, Márcio. Pode falar. Dentro do mercado, a gente chama isso aqui de lateralização, tá? Onde você vê esse range que o Márcio comentou de topos e fundos. Claro, quando você coloca 30 minutos, é que você quer observar essa lateralização, se ela existe dentro de 30 minutos, tá? De 30 ticks para trás, houve uma lateralização aqui de preços. O que é essa lateralização? Assim, na prática o preço mais baixo, que é o fundo, e o preço mais alto, que é o topo. Se ele ficou andando lateralmente dentro desse range, o que pode acontecer? Você pode ter um sinal ali de venda ou de compra, mas o problema é que quando você está nesse movimento, e aí tem diversas estratégias no mercado, tá, pessoal? Mas dependendo da estratégia que está sendo usada, você não consegue identificar para que lado que ele vai estourar. Ele pode estar em um momento de acumulação, que a gente chama, tá? Quando ele está o preço está descendo, o gráfico está descendo, e ele começa a lateralizar, isso é chamado de acumulação. Ele pode estourar para cima. Ele pode acumular e começar a subir. Ou ele pode também, o preço pode estar descendo, ele começar a lateralizar e esse cara se transformar numa área de distribuição, porque ele ainda está numa tendência de queda. Então o que a gente faz aqui? Para que o trade não entre nesse momento que é lateral e às vezes ele não conseguir aproveitar o lado que vai estourar, ou o lado que estourar for contra o trade, a gente fecha essa janela, entendeu? E aí o robô fala, opa, estou dentro de um momento lateral, seja num fundo ou seja num topo. Não vou executar nenhum trade enquanto ele não sair desse range de preço. Depois que ele sai do range de preço, ele pode dar um eventual sinal, mas aí você já mitigou um pouquinho para trás ali dentro dessa lateralização de entrar num trade invertido, tá? Exatamente. Não sei se ficou claro, pessoal, mas na prática, topos e fundos é isso, é não deixar o robô fazer trade em um momento de lateralização, onde tem preços de topos e fundos que não rompe, tá? Ele não evolui para cima ou para baixo, ele fica andando de lado.
E essas áreas, como eu comentei anteriormente, são áreas de disputa, né? Dos bancos e tudo, né? E é lugar onde a gente não deve entrar, né? A princípio não deve entrar, tá? Deixa eu indo aqui para frente, aqui no site são os parâmetros, são só esses três aqui, habilita, né? Aqui no caso eu estou usando 15 ticks, né? Aqui novamente um lembrete do tick, tá? Então se for em 15 ele equivale a 75 pontos e eu estou olhando 30 minutos anteriores, tá? Mais ou menos como, aliás, igual como estava no gráfico aqui anterior, tá? Eu estou olhando 30 minutos, né? Lembrando, se eu estivesse localizado aqui neste momento, o mercado estivesse neste momento aqui, tá? Que aqui já passou um pouco, mas se eu estivesse aqui, eu estaria olhando isso aqui para trás, 30 minutos, tá? Então é isso aí. Alguma questão, alguma pergunta em relação a topos e fundos? Damasceno conseguiu esclarecer para vocês esse cara, eu também aqui explicando, ficou mais claro para vocês a utilização? Podem falar aí, pessoal. Conseguiram entender, pessoal, o que é uma lateralização? Que assim, ó, volta lá no gráfico lá, Marcião, por favor. Que assim, o tesão do mercado é você pegar movimentos, por exemplo, sabe ali a linha pontilhada onde o Márcio colocou, que é a separação de um dia para o outro? O tesão do mercado é você pegar ali onde, tá vendo onde estava ali, ó, range fundo do dia. Você vê que daquele pedaço ali, onde ele fez fundo, ele começou a subir. Subiu, 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 subiu. Depois desceu, depois subiu novamente, depois desceu, depois subiu novamente. O tesão do mercado é pegar esses movimentos. Porque daí, dentro do gráfico de 1 minuto, são pequenos períodos de tendência. Então, ele teve um pequeno período de tendência de alta, outro de baixo, outro de alta, outro de baixo. Então, esse zigue-zague que ele vai fazendo aí é o tesão de operar o mercado. Porém, quando ele está lá no topo do dia e desce, que aí também é um período que dá para pegar, né? Dá para fazer trade nessa descida. Depois, quando ele chega ali numa faixa que vocês vão ver que ele para de subir e descer de forma agressiva, né? Ele começa a andar de lado ali. Você vê que os candles ficam meio que paralelos uns aos outros ali e ele perde essa tendência. Ele não está descendo ou subindo, ele está andando de lado. Esse momento é o momento que você não opera gráfico, você não faz nada, na verdade, tá? Você não tem como falar assim, vou apostar aqui numa alta ou numa baixa. Isso no caso pro robô aí, tá bom, pessoal? Então, depois que ele sai dali, que ele começa a sair dessa janela, você vê que ele começa a subir de novo, ele começa a pegar uma nova tendência de alta até ir lá no topo do dia novamente. Esses movimentos de alta e de baixa são os movimentos para se operar. Os movimentos lateral, nem robô nem na mão é ideal operar, né? Só que, de novo, para o robô saber que aquilo ali é um momento para não operar, a gente tem que dizer para ele, né? E a forma que a gente encontrou de dizer para ele é criando esse range para falar que se ele chegar num preço de fundo e num preço de topo e ficar variando dentro desse preço, ele está lateralizado. Ah, mas qual que é o tempo que eu defino? Aí é teste. Tem gente que está usando aqui 10 minutos no mini índice, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, tá? Aí são testes para se fazer lá no ambiente de demo, para ver qual a estratégia que está sendo usada, qual melhor se adapta. Eu, por exemplo, estou usando uma hoje que eu não deixo, eu não configuro topos e fundos. Eu deixo pautorar. Quero ver o que vai acontecer. E tá indo bem, mas é porque é uma estratégia baseada em bandas de Bollinger. O que a banda de Bollinger faz? Se eu falar para vocês, ô Marcião, coloca o mouse aí onde tem esse candle, onde tem esse pavio gigante, aí dentro do topos e fundos, aí o candle verde, que soltou um paviozão para cima aí, ó. Esse paviozão que soltou para cima aí, pessoal, e o outro que tá um pouco para baixo, tá vendo que parece um martelo ali, Marcião? O que tá com um candle verde também aí, com paviozão para baixo, esse aí. Esse movimento, talvez dentro de uma configuração de banda de Bollinger, que é uma estratégia, tá? Ele teria saído da banda. Então, quando ele sai da banda, lá no cara aí nesse cara onde o Márcio está com o mouse,
ele pode falar que é uma possível compra. Então, para a estratégia de Bollinger, isso pode ser favorável. Então, eu desmontei. Eu não uso topos e fundos nessa estratégia que eu estou rodando com Bollinger, justamente para validar se dentro desse período ele faz trades legais, tá? Estou testando outra estratégia também com envelopes, que essas saídas, a esses pavios que eles soltam, pode sair fora da banda do envelope e ele pode favorecer um trade legal. Mas depende, de novo, depende da estratégia, tá? Então é teste, é testar. E esse é o bacana, tá, pessoal? Como a plataforma favorece os testes, né? Você consegue adaptar isso tudo lá e ver se a estratégia está indo bem em determinado período e, de repente, em algum momento você fala, pô, tá legal, vou virar para produção. Então é a partir daqui que você vai pensando, estou testando, está dando certo, vou para a produção. É isso aí. Alguém tem alguma questão? Deixa eu só colocar uma coisa antes de perguntarem, que é interessante. Pessoal, a ideia dessa plataforma foi disponibilizar o máximo de variáveis e configurações que qualquer cara, mesmo que esteja iniciando ou muito experiente, consiga apertar os botões, configurar, ajustar, apertar os parafusos. Então, é isso, a plataforma dá condições para que se atinja uma configuração espetacular, entendeu? Então, é só a gente ir trabalhando, aproveitando os setups que já estão proporcionando valores aí positivos, né? Já tem vários, e vai cada vez mais aprendendo, ajustando, programando a plataforma. É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa ou não? Pessoal, lembrando aqui que eu até coloquei aqui o link do nosso canal lá no YouTube, onde estão as outras lives, tá? Aí, Éder, vi que o Luizão entrou agora aí. São vídeos extensos, tá? Eu não sei se o Paulão também assistiu as outras lives, mas são vídeos bem extensos, mas são bem explicativos, são bem nesse formato aqui da gente mostrando o parâmetro e mostrando na prática como funciona o parâmetro. Além de configuração do próprio MetaTrader, instalação do robô dentro da plataforma, uso do site, né? Como identificar aí os setups, analisar setups. Então, as informações estão aqui no chat, tá, pessoal? O link, na verdade, tá? Do YouTube. Pô, 1 hora bacana, hein? 1 hora acho que é legal para live. Agora, o pessoal, se tiver alguma pergunta, manda brasa aí, mas acho que bem interessante, viu, gente? 1 horinha de live, pô. As outras lives já estão aqui também em documentos e vídeos dentro da área de assinantes, tá? Já estão aqui embaixo. Aqui, ó. Então tem bastante conteúdo aqui para vocês depois darem uma olhada aqui, né? Aproveitando, vamos dar uma olhada no histórico hoje, que eu não olhei. Tem coisas interessantes hoje aqui, hein? Deixa eu ver. Isso aí. Isso aí, pessoal. Agradecer a vocês que pararam um tempinho para ver essa apresentação, tá? Obrigado a todos aí. E estamos aí. Qualquer coisa, é só contatar a gente ali no Telegram. E a gente está disponível para vocês, tá? Para tirar dúvidas, ajudar às vezes até, se for o caso, a ajudar numa configuração, a gente está disponível, tá ok? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, viu, Damasceno?